Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, as últimas notícias do Flamengo agora aqui nesse vídeo, né. Dela Cruz, após não jogar, né, ser relacionado no último jogo em altitude contra o Milionários e Varela acabou saindo durante o jogo, será que os dois jogadores treinaram e estão aptos a poder jogar diante do Nova Iguaçu? Vamos falar nesse vídeo aqui também, né. Sobre a situação da declaração de Landim sobre Gabigol, né. Bastidores dentro do Flamengo alegam que Marcos Braz está muito insatisfeito com a declaração que Rodolfo Landim deu sobre a renovação de Gabigol, né? E após o Tite, né, mudar o sistema defensivo do Flamengo na estreia da Libertadores, né, poupar o Léo Pereira e botar o Fabrício Bruno para jogar, nesse final do Cariocão, né, diante do Nova Iguaçu, jogo de volta, podemos ter novidade sim no sistema defensivo do Flamengo, né? Será que o Léo Ortiz estreia? Então, vambora com mais um vídeo. Pode deixando aquele seu like aí, tamo junto. E é nóis aí. Para mim o título já tá garantido já. Levantar aqui um debate. Eu não sei o que vocês pensam, mas passando a semana, a estreia da Libertadores, eu achei um erro o Flamengo ter priorizado a final do Campeonato Carioca, sendo que já tinha vencido o jogo de ida por 3-0. O Flamengo... mas é só um empate fora de casa, o Flamengo... Beleza, só que o Flamengo tem que se preocupar com pontuação. Ter o máximo de pontuação possível, porque isso faz diferença até a semifinal. Você decidir em casa, ou seja, jogar a segunda partida em casa, faz muita diferença. Não é pouca, não. Então são 2 pontos que o Flamengo poderia ter trazido aqui para o Brasil e com certeza, futuramente, esses 2 pontos podem fazer falta. O Flamengo já tinha vencido o jogo de ida, gente, por 3-0 do Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu. Mas não dá para o Flamengo pensar em deixar o Nova Iguaçu reverter o placar, independentemente do time que entra em campo. Poderia ser a garotada que jogou contra o Nova Iguaçu, inclusive na Taça Guanabara. Não dá para o Flamengo tomar de 3 do Nova Iguaçu e não fazer nenhum gol. Repito, com todo respeito ao Laranja da Baixada, mas não dá. Na minha concepção, eu achei um erro da comissão técnica, porque seria leviano da minha parte dizer que a diretoria tomou essa decisão junto com a comissão técnica ou exigiu isso. Foi um erro da comissão técnica do Tite. Era para ter colocado os jogadores para atuar na terça-feira. E aí poupava no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Em cima disso, o Flamengo se reapresentou hoje, iniciou a preparação, e o Dela Cruz, que foi a ausência, até mesmo no banco de reservas, no jogo de terça-feira pela Libertadores, por conta de um quadro de febre, enfim, ele não tinha condições de jogo. Ele treinou hoje normalmente na reapresentação e eu acredito que ele fique à disposição do técnico Tite. Outro jogador que saiu por questões físicas do jogo de terça foi Varela. E aí muita gente me questionando se ele se machucou ou não. Galera, ele não se machucou. Ele pediu para sair por conta de câimbras. Ele não está lesionado. O Flamengo, teoricamente, vai completo para essa partida. Óbvio, tem a ausência do Gerson, tem a ausência do Gabigol, que está suspenso. Outra coisa, já falei no vídeo de ontem e vou repetir. O Gabigol em abril, esquece, galera. Esquece. O efeito suspensivo não vai sair antes de 3 semanas. Pelo menos é o que a defesa do Gabigol, ou seja, o escritório que está contratado pelo atacante para defendê-lo, o escritório não espera a resposta do efeito suspensivo em menos de 3 semanas. Estamos falando de 21 dias. Estamos já no dia 4 de abril. Beleza, vamos supor que saia 3 semanas exatamente. Dia 25. Ele não está treinando com o elenco. Vocês acham mesmo que o Tite antes já não colocava como titular? Vai colocá-lo como titular? Pode até ficar à disposição, mas vai jogar alguns minutos. Então, pessoal, é duro dizer, mas hoje o Flamengo só tem Pedro como centroavante. O Carlinhos está chegando aí, mas dizer que o Carlinhos tem nível para substituir o Pedro, quer me enganar, me dá uma bala juquinha, né? Pelo amor de Deus, a discrepância, nível técnico ali, é muito grande. O Pedro está muito acima do Carlinhos. Muito acima do Carlinhos. Mas espero que o Carlinhos cale minha boca. Dito isso, galera, esse é o vídeo
de agora, espero que... Muito bem, Vene. E aí, agora o Flamengo... O Flamengo vem mirando mesmo o Campeonato Carioca. Gente, eu tenho essa figurinha, eu adoro esse Vem mirando o Campeonato Carioca, um título aí que a diretoria está ansiosa, porque a temporada passada foi uma temporada melancólica para o Flamengo, vergonhosa, e vai voltar a gritar é campeão. Eu não acredito no Nova Iguaçu revertendo o placar. Discordo de quem diz que o Flamengo deveria priorizar a final do Campeonato Carioca. Acho que não. Acho que o Tite, a comissão técnica, a diretoria, quem tiver envolvido nessa escolha aí, era para ter priorizado o início da Libertadores. Estamos falando de uma competição extremamente importante e o Flamengo já tinha vencido por 3-0 no jogo de ida. Aí agora bota um time titular diante de um jogo que está praticamente vencido. Nem sei se os jogadores do Nova Iguaçu pensam em reverter o placar. É algo extremamente difícil para o Nova Iguaçu. Então o Flamengo no domingo tem o Nova Iguaçu, vai voltar a gritar é campeão, mas eu acho que o foco tem que ser o início da Libertadores. Você, ô Pedrosa, mas olha como a situação é delicada, né? Porque a gente sabe a qualidade do Flamengo e o potencial em vencer o Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu também não chegou na final porque comprou a vaga ali. Se você não dá uma atenção para aquele jogo, você se embanana. Só que também o Flamengo ficou entre uma final, no meio dessa final, um jogo de altitude de estreia na Libertadores. E que não performou bem. E nós trouxemos isso aqui ontem, todos os detalhes e nas nossas opiniões em relação ao que foi a altitude, o que foram escolhas do Tite, o que foram bons ou maus desempenhos dos jogadores. Mas é uma situação muito delicada, porque não dá também para desprezar um carioca, não porque você está preocupado naquele título, porque aquilo é uma panela de pressão. Mas aí eu vou abrir o debate aqui para outro âmbito, que é o calendário da CBF. É um absurdo os times brasileiros terem que jogar uma partida de Libertadores de fase de grupos, a maior competição do continente, entre finais de estaduais. O Grêmio foi enfrentar o The Strongest com o time B, porque tem uma final de estadual nesse Palmeiras momento. Ontem, praticamente. O Palmeiras também. a mesma coisa. Aí você vai pegar outros times, a mesma coisa. Poucos são os times que realmente jogaram com o time completo. Por quê? Porque aqui no Brasil, os estaduais, eu já falei isso aqui, eles servem para, demitir técnico, se você ganhar, não fez mais que sua obrigação, e se você não ganhar, é panela de pressão. Então, a CBF, junto com as federações dos estaduais, elas deveriam criar um calendário que priorize a Libertadores. E não priorizem um título que, vamos ser sinceros, é muito menor do que uma Libertadores. Se o Flamengo for campeão pro Carioca, sabe quanto é que ele ganha de dinheiro? Nada. Zero. Se o Flamengo ficar fora da fase de grupos da Libertadores, quanto que ele perde de dinheiro? Prejuízo absurdo. Então, assim, eu acho que o movimento é muito maior do que apenas pensar, o Tite fez certo, o Tite não fez certo. Esse é um problema da CBF com as federações. É um absurdo os times brasileiros entrarem na Libertadores tendo que disputar finais entre esses jogos. Ainda mais quando você vê altitude, quando você vê equipes que hoje, pela lógica do cenário da Libertadores, eles enfrentam os times brasileiros com sangue nos olhos, porque sabem que são os times a se bater, porque sabem que é o melhor mercado também dentro do futebol sul-americano. Então você, como jogador, você quer se mostrar dentro desse mercado para você vir para cá e jogar no Brasil. Então, cara, são muitos fatores aí. Eu entendo que o Flamengo liquidou a fatura, mas liquidou a fatura a ponto de que o Léo Pereira não jogou no jogo da Libertadores, por exemplo. Era um cara que poderia ser extremamente diferencial para a parte defensiva, como vem sendo durante a temporada inteira. Entre outros jogadores que a gente poderia citar aqui. Eu acho que priorizar o Carioca nunca é o ideal, mas ao mesmo tempo, acho que não é só um problema do Flamengo. É um problema da CBF e das federações. Eu concordo com tudo que você disse, mas o Flamengo conseguiu liquidar no jogo de ida. Porque o cenário do Flamengo hoje é totalmente diferente do cenário do Grêmio, do Palmeiras. Sim. Então, o Flamengo ele poderia fazer o contrário que esses clubes fizeram. Concordo. Poderia, mas eu concordo com você que o debate tem que ser esse. Vamos dizer, Vene, que fosse o Vasco na final. O Flamengo poderia fazer isso? Não, mas aí é diferente. Tudo depende do jogo de ida. Mas o que eu digo é, o calendário, se você pega um time Não, forte... eu concordo. O calendário te atrapalha. O calendário é péssimo. O calendário te atrapalha. Embora os dirigentes tenham assinado esse calendário, né? Não é só da CBF. O Thor era ele mesmo? O Thor era... Era? Era ele. Era ele. Vamos lá, Era agora ele. uma notícia... Eu posso só falar rápido do Gabigol? Rápido. Rapidinho, pode Porque falar. os advogados do Gabigol entraram com efeito suspensivo, só que a resposta desse efeito suspensivo não vai sair antes de 3 semanas. Vai ser entre 3 e 4 semanas. Ou seja, em abril não tem Gabigol com a camisa do Flamengo, nem no Ninho do Urubu. Muito bem, tá aí a notícia de Vene Casagrande sobre Gabigol. Agora uma notícia muito ruim pro torcedor do
Então é isso aí, nação, mais um vídeo. Vamos embora com um giro de notícia aqui sobre o nosso Flamengo, né? Após o Ayrton Lucas ser poupado, teoricamente, ou uma mudança técnica ou tática de Tite para poder enfrentar o Milionários e o Ayrton Lucas ficar no banco e acabou entrando já no final do jogo, o Ayrton Lucas volta a treinar normalmente no Flamengo e, obviamente, acirra muita disputa para quem será o titular nessa lateral esquerda do Flamengo no jogo de domingo diante do Nova Iguaçu, valendo o título do estadual, né? E o De La Cruz e Varela. De La Cruz acabou não jogando, questão de febre, passando mal. Varela saiu durante o jogo, que é questão de desgaste, entendeu? Então, os dois jogadores treinam normalmente e deve ser relacionado para o jogo diante do Nova Iguaçu, né? E, falando sobre o jogo, a torcida do Flamengo já esgota ingresso para a final do estadual contra o Nova Iguaçu. Foram, até o momento desse vídeo, né, foram vendidos 55 mil, aproximadamente 56 mil ingressos para o jogo, né? Então praticamente os ingressos já estão esgotados, né? E após o Flamengo voltar a desembarcar já no Rio de Janeiro, após a estreia da Libertadores, obviamente muitos jogadores do Flamengo estão com desgaste muscular por causa da altitude, né? Então, lembrando que o Léo Pereira ele foi poupado, né? O Léo Pereira ele foi poupado desse jogo e o Fabrício Bruno acabou jogando junto com o Davi Luiz. Sendo assim, o Fabrício Bruno possivelmente pode ser poupado ou não nesse jogo aí diante do Nova Iguaçu. E o Léo Ortiz pode ganhar uma vaga de titular nessa final, né? Então o Tite ele trabalha com várias possibilidades e deve rodar o elenco. E aqui são algumas opções que o Tite tem de dupla de zaga, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira, Fabrício Bruno ou Davi Luiz. Léo Pereira e Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Ortiz e Léo Pereira e Davi Luiz e Léo Ortiz, né? Eu acho que, na minha opinião, acho que a dupla mais provável que deve acontecer deve ser Fabrício Bruno e Léo Pereira ou Léo Pereira e Léo Ortiz, né? Que são dois jogadores que não jogaram na altitude. Então pode ser sim a estreia de Léo Pereira pelo Flamengo, né? E os bastidores dentro do Flamengo continuam quentes, né? O próprio Marcos Braz se irritou com aquela declaração que o Landim deu, né, na rádio CNN, falando sobre a renovação do Gabigol, e ele fica no Flamengo se ele quiser, e essas coisas aí, né? Aqui tem um resumo, se você quiser dar uma olhada aí, quiser ler. Então, isso acabou não gostando muito, o Marcos Braz acabou não gostando muito sobre isso, né? E a última notícia aqui, né? O Flamengo está muito perto de estrear no Brasileirão, dia 14 de abril é a estreia do Flamengo no Brasileirão. E geralmente a estreia do Flamengo no Brasileirão, domingo, 4 horas da tarde, passa na Globo TV aberta. Mas esse ano não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque ao invés de a Globo passar Atlético Goianiense e Flamengo domingo, 4 horas da tarde, a Globo mudou e vai passar Vasco e Grêmio no Rio de Janeiro, né? Então, a Globo deixou de passar Atlético Goianiense e Flamengo para passar Vasco e Grêmio, né? E o Flamengo vai para o pay-per-view, né? O famoso Premier. Beleza? Então esse é o giro de notícias sobre o nosso Mengão. Tamo junto e é nóis aí.